Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma análise do Legislação de Elite. A nossa missão aqui é essa: pegar temas que parecem um bicho de 7 cabeças nos concursos e transformar em conhecimento estratégico para sua aprovação. E hoje o nosso foco é total nas transgressões disciplinares da Lei 6.425/72. Sabe aquele assunto que as bancas adoram criar pegadinhas? É exatamente esse. Mas fica tranquilo porque hoje a gente vai mapear todas essas armadilhas e transformar essa dificuldade em ponto garantido na prova. Bom, e para organizar nosso raciocínio, a gente vai seguir um plano bem direto. Primeiro, vamos firmar a base com os conceitos que são essenciais. Depois, a gente mergulha na grande diferença entre transgressão com dolo e a que é um dever objetivo. Na sequência, vamos falar sobre os atos que dependem de permissão e, para fechar com chave de ouro, técnicas e macetes para não cair em nenhuma pegadinha. Então vamos lá, começando pelo começo. Existem 3 conceitos que são o verdadeiro alicerce para entender todo o regime disciplinar. Se a gente não dominar isso aqui, o resto fica mais difícil. É o nosso ponto de partida. Primeiro de tudo, o que é, afinal, uma transgressão disciplinar? Pensa assim, é qualquer atitude, seja fazendo algo ou deixando de fazer, que vai contra os deveres do cargo e também contra o decoro, que nada mais é do que a postura esperada para manter a boa imagem da polícia. E olha, as consequências são sérias, podendo chegar até a demissão. Agora, um ponto que é ouro em prova. O que é uma ordem legítima? Presta atenção, não é qualquer ordem do chefe que tem que ser cumprida de olhos fechados. Para ser legítima, a ordem precisa estar dentro da lei e ser compatível com as funções do cargo. Se a ordem for claramente ilegal, o policial não só pode, como não deve cumprir. Só o descumprimento de ordem legítima é que vira transgressão. E para fechar essa base, temos o elemento subjetivo. O que é isso? Em algumas transgressões, a lei quer saber da intenção. Não basta a ação, é preciso que tenha havido dolo, ou seja, malícia, má-fé, a vontade de fazer aquilo. É por isso que a gente vê termos como maliciosamente ou de modo intencional. Isso muda tudo, porque um erro por falta de experiência, por exemplo, sem essa má intenção, não entra nesse tipo de transgressão. Certo, base construída, agora a gente vai para o ponto que talvez seja o mais cobrado nas provas. Saber separar o que é uma transgressão, que precisa de intenção, do dolo, e o que é um dever objetivo, onde o que importa é a conduta em si. Olha só que interessante, a gente tem basicamente 2 universos. De um lado, as infrações em que a intenção é a alma do negócio. A banca tem que provar que o servidor agiu de má fé. Do outro lado, os deveres objetivos. Aqui a conversa é outra. Não interessa a intenção. Fez ou deixou de fazer o que a lei manda, pronto, a transgressão já aconteceu. Então, na hora da prova, como identificar as que exigem dolo? É simples, procure por palavras-chave. Se no enunciado aparecer por malícia ou má-fé, maliciosamente, de modo intencional, acendeu o alerta. É dolo. Simular uma doença, por exemplo, claramente tem a intenção de enganar, né? É bem diferente de errar um relatório por cansaço. Já do outro lado, com os deveres objetivos, a análise é direta. O que importa é o fato. O policial viu uma irregularidade e não comunicou? Já era. Participou de uma greve? Transgressão. Abandonou o plantão sem autorização? Nem se fala. Aqui a omissão ou a ação por si só já configuram a falta, sem precisar discutir a intenção. Vamos avançar para um outro grupo bem específico de transgressões. O legal é que todas elas têm um ponto em comum, e entender isso é a chave para matar qualquer questão sobre elas. Pensa comigo aqui. O que trocar um plantão com um colega, ir a um evento, falando em nome da delegacia, e dar uma entrevista sobre uma investigação em andamento podem ter em comum? A resposta é: todos eles precisam de autorização expressa da chefia. Não adianta só combinar com um colega a troca de plantão. Tem que ter o ok formal. Falar pela instituição ou vazar detalhes de um caso, então, nem se fala. Só com permissão oficial. A regra de ouro aqui é, na dúvida, pergunte-se: houve autorização formal para isso? Muito bem, agora que a gente já tem a teoria na ponta da língua, vamos para a parte prática. Como a gente transforma isso em acertos no dia D? Vamos focar agora nas armadilhas que as bancas montam e em como desarmar cada uma delas. É isso que separa quem passa de quem fica pelo caminho. Fique muito atento com as generalizações. A banca vai dizer que toda ordem deve ser cumprida. Mentira, só legítima. Vai tentar te convencer que um erro por falta de preparo já é transgressão. Negativo. Erro sem malícia não é a mesma coisa que agir de má fé. E cuidado, nem toda omissão é igual. Esquecer de preencher um campo no relatório é uma coisa. Omitir uma informação sobre um plano terrorista é outra. É gravíssimo.
Falando em coisas graves, vamos falar de greve. A posição do STF é taxativa, e isso cai demais em prova. Para policiais civis e qualquer servidor da segurança pública, o direito de greve é vedado. Ponto final. A banca pode até tentar florear, mas a regra é essa. E atenção, tanto quem organiza a paralisação quanto quem simplesmente participa dela comete a transgressão que é passível de demissão. Então, para a gente fechar e levar isso para a prova, qual é o nosso resumo estratégico? Primeiro, a análise sempre começa pela legitimidade da ordem. Segundo, procure as palavras-chave malícia e má-fé para saber se precisa de dolo. Terceiro, a comunicação de qualquer problema tem que ser para ontem. Quarto, para permuta e representação, a pergunta é sempre se tem autorização expressa. E por último, greve nem pensar. Bom, pessoal, essa foi a nossa análise aqui no Legislação de Elite. A gente passou pelos pontos mais importantes para dominar de vez as transgressões disciplinares. E fica a reflexão final. De tudo que a gente viu, qual desses conceitos você acha que é o prato cheio para as bancas criarem aquelas pegadinhas clássicas? Pensa sobre isso, porque essa malícia ajuda a gente a chegar mais preparado. Um abraço e até a próxima.